Ruth, bem-vinda, tá? Nem falei com você. Muito obrigada. Tô toda sem educação aqui, tô perdida. Hoje a gente teve problemas. Deixa eu parar a transcrição. Inesperado, porque estava dando tudo sempre certo, né? Quando a aluna chegou aqui para falar, eu fui olhar, como que não? Deixa eu ver, eu fui entrando em deixa eu correr atrás de alguém aqui. Ainda bem que a gente conseguiu alguma coisa aqui. Bom, então, boa noite. Obrigada quem já está aí, né? Apesar das intercorrências. Sabrina, obrigada por ter avisado para a gente, né? O ocorrido, se não fosse ela, Sabrina Valdez, aí, que está aí com a gente. A gente ia ficar... Pois é, muito obrigada. Ela veio aqui assim na hora e a gente conseguiu, né, ver que tem um pouquinho aí. E está compartilhando com as pessoas. Obrigada, Sabrina. Bom, eu vou compartilhar a tela aqui para a gente apresentar o tema de hoje, né? Para quem não conhece, quem é a primeira vez que participa, meu áudio está muito... Da Maria? Vê se melhorou, se eu tirar o fone, melhora. Eu estou ouvindo bem, Célia. Melhorou. Então, beleza. Então, assim, para quem não conhece, né, agora já restabelecendo aqui o rumo, né, eu sou a Marley, faço parte do NAP, a Maria também faz parte do NAP, mas hoje ela está aqui como nossa convidada. Eu estou bugadíssima aqui, que eu não sei se eu apresento, se eu falo. Hoje você só apresenta, eu vou te apresentar e você só fala. Você é o nosso ouro da casa aqui, que trouxe para a gente outro ouro junto, que é a Ruth, né, para falar de um tema tão importante aqui para a gente. Para quem não conhece esse evento, né, que a gente está fazendo, que é o Calendário da Diversidade, a gente começou esse ano aqui na Newton a trazer todo mês um tema, né? Eu e Maria sempre está fazendo esse bate-papo, convidando outras pessoas para falar sobre temas sobre a diversidade que nos rodeia, né? A gente está o tempo todo imerso por diversidade, né? Isso não é novo, isso não é agora, a gente sempre esteve com a diversidade com a gente. E a ideia é realmente a gente parar para refletir e valorizar o que a gente tem, né? E nem sempre a gente vem com reflexões que né, não são datas comemorativas, infelizmente, mas são datas importantes da gente estar falando, a gente não deixar morrer por aí, não deixar passar batido. Eu acho que a ideia nossa é essa, né? Trazer tudo que a gente nos rodeia, abrir esse olhar, né? Para essa diversidade, essa riqueza, para a gente aprender e crescer junto com isso. Então, a ideia é realmente promover o início de uma discussão. A gente não encerra nunca aqui, mas a gente quer que as pessoas comecem a pensar, a refletir, né? Ou que pelo menos olhem para esse assunto de uma forma diferente, né? Com um olhar diferente. Então, a nossa pretensão é por aí, tá? A gente não é dono do saber, mas a gente quer que a gente pense e possa ter espaços seguros para falar também, né? Então, cada mês a gente traz um tema. O mês de hoje não é um tema comemorativo, né? Na verdade, é um tema sério. Eu acho que é importante a gente estar falando dele sempre, né? Não só hoje, não só nesse mês, mas eu acho que o tempo todo, né? Eu vou compartilhar aqui só uma pequena apresentação que eu fiz, só para introduzir o tema, mas eu nem vou falar muito, para deixar realmente para quem tem, né, a voz para falar sobre isso. O tema que a gente escolheu, né, pegando que é o mês Opa, estou perguntando aqui. Tem o mês da abolição da escravatura, tem alguns temas assim em maio, apesar que a gente passa batido por isso, né? A gente fala do Dia das Mães, fala outras coisas e não fala disso. Então a gente resolveu falar sobre isso, né? Sobre o racismo que nos rodeia, né? Que a gente está imerso nele. Como que ele influencia a saúde mental da população preta? Como que isso impacta, né? Na verdade, nem sou eu que vou falar disso, né? Vou passar para as pessoas que falarem disso, que realmente vivenciam isso na pele, né? Eu não tenho propriedade para isso. Mas eu trouxe aqui alguns, só para a gente ter uma noção de tanto que isso impacta, né? Tanto que é grande. Segundo os dados do IBGE de 2021, 56,1% da população brasileira se autodeclara preta ou parda, ou seja, é mais da metade, é muita gente. É muita gente que se autodeclara, fora os que não se declaram assim, né, por outras questões. Então, você imagina a proporção de pessoas que são impactadas o tempo todo por isso, né? E isso é muito sério, né, gente? Permeia todas as nossas relações. Dois dados que eu vou trazer aqui rapidinhos, já são um pouco mais antigos, é de 2018, do Ministério da Saúde, e aí sobre o índice de suicídio, né, entre adolescentes e jovens negros no Brasil,
ele é 45% maior do que entre brancos. É o dobro, né? O dobro, assim, é quase metade, na verdade, desculpa. Metade a mais, eu estou meio perdida aqui no raciocínio ainda. Mas o impacto é muito grande, né? A proporção é muito maior. E a faixa etária que é cometida por isso são pessoas muito jovens, de 10 a 29 anos. 10 anos, gente. Você vê como que já começa a afetar desde muito cedo, né, essas pessoas. E aí, né, principalmente o público masculino, né, e desse público, né, 50% a mais, tem chance 50% a mais de tirar a vida, né, do que homens na mesma idade, na mesma faixa etária brancos. Então, é muito sério, não são números nada pequenos nem sutis, são números gritantes, mas que a gente ainda meio que insiste em fazer de conta que não existe, né? A gente ultimamente tem tido notícias, né? No futebol é recorrente a questão dos casos de racismo, agora repercutiu mais por causa, né, da Liga Espanhola, então tem sido falado mais. Mas a gente teve, há pouco tempo atrás, né, algumas situações de agressão, eu estava lembrando hoje daquela mulher que ficou agredindo os entregadores, assim, de graça, né? É muito sério e as pessoas naturalizam isso, né? Como se fosse algo do cotidiano e isso não pode continuar assim. Né? Não faz bem e a gente está realmente em estado de alerta. E aí, para poder falar sobre racismo, né? Eu trouxe uma frase que eu acho importante, que a gente não precisa de ser negro para estar, né, nessa luta contra o racismo, né? A gente só precisa ser humano. E é isso que eu quero propor, assim, né? Mas eu vou deixar para falar sobre isso as nossas convidadas, que é a Maria Neri, né, que eu já falei que é o nosso ouro da casa, não é nem o prata, é nosso ouro aqui, né, que está aqui com a gente todos os dias, a gente fazendo os calendários juntos, e quando veio o tempo, essa Maria, é você que é convidada, né, porque ela já tem estudos nessa área também, além de vivenciar, e ela trouxe um outro ouro junto com ela, que é a Ruth, né, que é uma colega de formação, e aí eu vou deixar para vocês se apresentarem, né, da forma que vocês acharem melhor e falarem um pouquinho da trajetória de vocês. Tá ok? E Perfeito, deixa eu Marlene. descompartilhar aqui. Eu estou meio perdida aqui hoje. Os contratempos deixam a gente um pouco É, fora de mas órbita, mas a gente vai ajeitando e vai voltando pro eixo. Eu vou só compartilhar agora a nossa aqui, que eu e Ruth fizemos em conjunto. Vou na primeira página aqui, que eu já tô lá na frente. gente, pessoal, fiquem à vontade, tá? Enquanto a Maria não começa a ir falar com a gente, né? Ela é a Ruth, de falar, de trocar experiências também, né? Que eu acho que quem tiver aí, que quiser falar, eu acho que esse espaço também, além delas trazerem informações importantes para a gente refletir, também quem quiser compartilhar, tá aberto aí, tá bom? E é Isso, isso. perfeito. Os recadinhos iniciais, né? Isso. É um bate-papo, então fiquem à vontade. Mais um, mais um. Antes de começar a lista de presença, depois eu vou colocar no chat, que eu E esqueci ela de me falar isso no início, tá, gente? É, a lista de presença, na verdade, gente, ela não é para certificado, mas é para a gente ter um feedback, a gente sempre traz que vocês preencherem, né, o certificado, depois vocês tiram pelo site do Simpla mesmo, tá? Mas a gente pede para vocês preencherem, porque a gente tem a noção de quem está assistindo, para a gente até ajustar os nossos conteúdos também, para que eles fiquem mais interessantes aí, para quem gosta de estar aqui com a gente, tá bom? E agora é com vocês. isso, gente. Boa noite. Obrigada aí quem tá aí, apesar dos contratempos. Hoje a gente vai falar, a Marlene introduziu aí muito bem, a gente vai falar como o racismo influencia aí na saúde mental da população preta. A gente pensou nesse tema por causa, né, igual a Marley falou, esse mês da abolição, e saúde mental, né, que também temos aí para quem é da psicologia, ou para quem não é também, mas está dentro desse meio, que também comemoramos aí a questão da luta antimanicomial, e dados também informam que a maioria das pessoas que estão em manicômios e tudo é a população preta, historicamente. Então, enfim, a gente juntou aí as temáticas. Ruth, pode se apresentar, por favor. Boa noite, gente. Primeiro queria agradecer pelo convite, né? Agradecer a Maria, agradecer a Marley pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje, falando de um tema tão importante, né? Para nós, enquanto pessoas pretas, mas também
para nós enquanto sociedade, né, que estamos construindo e lutando aí contra esse racismo. Meu nome é Ruth Pires, eu sou psicóloga clínica, eu sou pós-graduanda em psicologia clínica, dentro da abordagem que eu atendo, que é a fenomenologia. Atualmente eu atendo num consultório particular e no espaço Abiomid Psicologia, que é um espaço de aquilombamento de psicologia preta para a população de Belo Horizonte e do país inteiro. Perfeita. Eu vou agradecer a Ruth demais, porque é minha parceira aí nessa jornada da psicologia. Já trabalhamos juntas anteriormente. E assim, na hora que a gente começou a construir a temática, eu já pensei, Ruth, não tem outra pessoa para falar comigo. Eu sou a Maria, Marley já contou aí, sou do NAP. Para quem é daí da faculdade já deve ter me visto aí pelos corredores, já atendi provavelmente. Sou psicóloga também, psicóloga clínica e educacional. E atendo, voltada também para essas questões raciais e tudo. Atendi por um tempo num coletivo que chamava Pra Preto Psi, que era voltado também para essa questão, para a população preta e mais ainda na questão socioeconômica, né, que a gente fazia valores sociais e tudo. E é isso, gente. Estamos aí nessa luta. Deixar aberto, né, Maria, para as pessoas construírem junto com a gente. Vamos fazer um bate-papo, né? Por favor, podem colocar aí no chat também de onde que vocês vieram, de onde que vocês ficaram sabendo aqui do evento. Para começar essa conversa, a gente trouxe aí o conceito de saúde mental. Que, primeiramente, né, o que é isso? Como é que isso vai afetar? O que está acontecendo? E segundo a OMS, saúde mental está associada ao bem-estar, no qual o indivíduo ele é capaz de usar suas próprias habilidades, se recuperar ali do estresse cotidiano, que a gente sabe que está cada vez pior, né? Mais estressante, com mais demanda, mais coisa acontecendo. Ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. Ou seja, por esse conceito aí, a gente consegue perceber que saúde mental está muito além da ausência de transtornos. Então, assim, por mais que você não tenha um diagnóstico aí fechado de, sei lá, TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, você não tem um TDAH, enfim, você não tem um transtorno diagnosticado, não é garantia 100% que sua saúde mental tá aí tinindo, maravilhosa, porque a saúde mental, ela tá para além desse diagnóstico. Ela tem a ver com a sua produtividade, com a sua capacidade de se organizar ali na sociedade, de criar relações, a forma como você se porta no mundo, que você se conecta com o mundo, tudo isso passa pela sua saúde mental. Então, assim, como que o racismo esbarra nisso, né? Como que a gente pensa aí que essa saúde mental ela pode ser afetada por esse racismo? Enquanto eu estava estudando para montar aqui esse bate-papo, tudo, foi até Marley que me mandou o conteúdo maravilhoso, gente. Depois eu posso até compartilhar, que é um conteúdo que a Unicef está montou assim, que chama Primeira Infância Antirracista. E nesse material já coloca aí essas questões que logo na primeira infância, que é aí colocada do 0 aos 6 anos, então muito cedo, a maioria das crianças negras, elas já têm vivências do racismo, elas já são afetadas por esse racismo. Então, assim, desde muito cedo. E estudos também mostram que a primeira infância, ela é primordial para a formulação desse ser, desse indivíduo. Então, tudo que acontece ali nessa primeira infância pode ser algo particularmente prejudicial ou particularmente positivo. Quando ela tem interações sociais positivas, ela é formada positivamente ali como indivíduo, e quando ela tem essas experiências negativas, como o racismo,
isso já vai afetar a saúde mental dela ao longo da vida inteira. Então, a gente percebe que o racismo está atrelado à saúde mental desde muito cedo, né? E aí nós trouxemos para vocês o conceito de racismo, né? Nós trouxemos o conceito a partir de uma percepção do professor Silvio de Almeida. Ele é o autor daquele livro Racismo Estrutural, que é um livro maravilhoso, super recomendo para quem não leu. Ele traz um conceito de uma forma muito abrangente, de uma forma que a gente consegue assimilar e refletir e ter percepções de coisas que vão para além da nossa vivência, né? E aí o professor Silva, ele fala que o racismo é uma forma sistêmica de discriminação que tem a raça como fundamento e se manifesta por meio de práticas conscientes e inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para o indivíduo, a depender do grupo racial ao qual pertence. E aí, dentro do conceito do racismo, tem alguns níveis que a gente vai explicar um pouco para vocês para contextualizar o que a gente está tentando passar. E aí, um dos níveis que existe é o racismo interpessoal, que fala de um racismo de um indivíduo para o outro, de um âmbito mais individual. Temos também o racismo estrutural, que é aquele racismo que, como parte da formação enquanto sociedade, é um racismo que ele está dentro da nossa estrutura. Nós estamos falando de um país que foi o último país, né, a abolir a escravatura. Então, a gente tem como herança escravagista muitas coisas que vêm lá de trás e que fazem parte da nossa estrutura e que em muitos momentos são naturalizadas e que a gente não pode, de forma nenhuma, naturalizar esse racismo que existe na nossa sociedade. Nós temos também o racismo institucional. O que seria o racismo institucional? É o racismo que existe dentro das organizações, das instituições, excluindo uma raça, ou então, né, reforçando a superioridade de outras raças. Isso acontece, gente, com muita força dentro de processos seletivos. Não sei se vocês já viram, mas algumas vagas, quando elas são divulgadas para as empresas, já tem etapas dentro do processo que saem naquele primeiro momento, né, que são totalmente excludentes. Nós estamos falando de um país onde 56,1% da população é preta. E dentro desse mesmo país, apenas 4% da população fala inglês fluente. Então, se a gente for pensar, dentro desses 4% da população, imagina uma porcentagem de pessoas negras que existe. Então, dentro de um processo seletivo, por exemplo, para que as pessoas negras tenham a oportunidade de se inserir dentro do mercado de trabalho, é importante pensar dentro desses processos onde o racismo ele se enquadra. E para além dos processos seletivos, né, dentro de empresas mesmo, dentro da nossa dinâmica enquanto sociedade, como que nós estamos nos posicionando? Como que nós estamos entendendo, né, o lugar das pessoas pretas dentro do mercado de trabalho? Então, é muito importante refletir sobre o racismo institucional, que é um tipo de racismo que não é muito debatido. E nós temos também o racismo velado, que é aquele tipo de racismo que ele não se confessa, mas ele está ali nas entrelinhas. Ele aparece muitas vezes como comentário sobre a cor da pele, sobre o cabelo. É aquele famoso, né? Eu não sou racista, mas a gente sabe o que vem depois. E é sempre uma frase totalmente racista. É aquela coisa, né? Eu não sou racista, mas o meu amigo é negro. Eu não sou racista, mas a pessoa que trabalha na minha casa é negra. Então, a gente sabe que isso é um tipo de racismo que também se enquadra dentro da nossa sociedade. Pode passar, Maria, por favor. E aí, nós trouxemos alguns dados do impacto do racismo na saúde mental. Não só na saúde mental, né? Na saúde física também. E o primeiro dado que a gente trouxe é que o homem negro, ele perde 1,73 anos de vida ao nascer e o homem branco 0,71 ao ano. E essa perda é 114% maior em relação aos homicídios. Olha o quanto que esse dado é forte. Olha o quanto que esse dado ele fala de um país onde 56% da população é negra. E, para além disso, né, calcula-se que a possibilidade de um adolescente negro ser vítima de um homicídio é 3,7% de vezes maior em comparação a um jovem branco. E essas experiências, gente, são experiências muito negativas e que impactam a nossa saúde mental.
Elas causam ansiedade, medo, estado de estar sempre alerta, além de outros transtornos também que nos acompanham durante toda a vida. Nós, enquanto pessoas negras, vivenciamos isso durante toda a nossa vida. É o que a Maria falou, né? Principalmente na infância. A gente vivencia isso. Acho que se tiver outras pessoas negras aqui, podem falar também sobre isso, mas eu, por exemplo, já ouvi muito a minha mãe falando com o meu irmão, que é um jovem negro, assim, se a polícia te parar, você não reage. Se a polícia te parar, você faz o que eles mandarem. Eu ouvi durante toda a minha vida minha mãe falando assim, você não pode sair sem documento. Você tem que levar o documento. Eu ouvi muito assim também, você tem que estar muito bem vestida para chegar nos lugares. Isso é uma coisa que vai se passando de geração para geração. Hoje eu falo isso para o meu sobrinho. Tenho certeza que as minhas primas, a minha família de muitos de vocês que se forem pessoas negras também já ouviu muito disso. Isso são experiências negativas que vêm através do racismo, que nos causam medo, nos causam ansiedade e que impactam a nossa saúde mental diretamente, né? E que é importante discutir e refletir sobre esses impactos. Com certeza. Ruth, Sim. vou só fazer um comentário aqui. Você falando desses dados, eu lembrei que antes, né, de trabalhar em faculdade, eu trabalhava nas alternativas penais, trabalhei, né, naquelas questões de justiça, e a gente falava muito isso, né, que a gente estudava criminalidade, que o público que a gente atendia, que estava ali cumprindo uma medida por pequenos delitos, ele tinha cor. E a gente falava, até quando a gente juntava os dados, que a gente fazia uma ficha, era evidente, né? Porque eram crimes pequenos, né? Assim, mas por que são pequenos que qualquer pessoa poderia cometer de alguma forma ou outra, ou brigou com alguém, injúria, ameaça, assim, né? Pode acontecer. Mas quem era punido eram geralmente a população preta, que é o que estava ali cumprindo medida com a gente. A gente falava isso, assim, tanto que era nítido. Tanto que o sistema de justiça, ele punia, ele escolhia quem ele ia punir. Assim, era o mesmo delito, mas por que só esse... por exemplo, eu coordenava o grupo temático de usuários, né, de droga e tráfico, que eram aqueles tráficos pequenos, né? Por que eles pegavam só esse pessoal? Sendo que eu sei que várias pessoas brancas também fazem uso de droga, também traficam. Por que só eles estavam cumprindo medida? Né? Por que é tão marcado? Assim? A gente discutiu isso muito, e é muito nítido. Né? E em relação à infância, quando a Maria falou, até mandei o material, eu fui lendo, né, antes, para estar aqui com vocês também, para mim, né, ter um pouco mais de proporção, né, de como que impacta. E uma coisa que me impactou muito foi a questão da infância mesmo, assim, como que eu nunca não pensava nisso, né, porque eu já via como adulto, como desde bebês, assim, né, as mães, geralmente as mulheres pretas não têm assistência, elas estão à margem, elas não são bem atendidas pelos profissionais de saúde, eles são agressivos, eles também são preconceituosos, então os atendimentos são mais rápidos, né? Então, muitas vezes a gestação já era complicada, e quando a criança está pequena, o acompanhamento também, o acesso à saúde é comprometido, na escola, né, não tem nenhuma política para poder trabalhar isso nas escolas, então eles ficam totalmente vulneráveis a receber todo tipo de preconceito, né, desde pequenininhos. E aí, quando eu pego aquele índice que eu coloquei no início lá, de que com 10 anos já está na faixa da questão do suicídio, a gente entende, né? Porque como que ele já nasce sofrendo isso. E é muito impactante, assim, quando eu li, eu fiquei realmente sensibilizada, assim. E eu fiquei lembrando de um grupo que eu só, né, que eu coordenei de pessoas que estavam cumprindo por agressão na época. E aí a gente foi falar sobre isso, né, das violências, e uma pessoa trouxe a questão do racismo, e aí outra pessoa branca, mas isso é bobeira, não sei o quê. Ele falou assim, não é bobeira, você nunca teve que andar no shopping e ficar distraindo seu filho para ele não ver que a segurança está vigiando a gente. Eu quase choro agora, porque eu achei assim, meu Deus, é muito sério. É muito sério. Um pai pensar nisso, sabe? Sim. Então, eu fico sensibilizada, assim, eu não vivo isso, mas eu fico imaginando o impacto disso, é muito pesado, é muito forte. Sim. Era só um comentário. Não, perfeito, Marley, agregou demais. Inclusive, nesse material, né, reforçando o que você falou, fala muito dessa questão mesmo,
até da violência obstétrica que acontece com a mulher preta, assim, que desde essa fase a criança ali, né, nem nasceu ainda e já está sofrendo com racismo. A mulher preta, nos índices, ela é a que mais sofre com as questões de violência obstétrica, por esse estereótipo mesmo, assim, de mulheres pretas são mais fortes, pessoas, né? Eles colocam como o preto como forte, vai aguentar tudo, essa carga tanto emocional quanto física, como se a mulher preta não fosse sentir dor, como se ela fosse feita para isso, porque historicamente a mulher preta, né, veio para o Brasil nesse momento de escravidão para parir, né? A gente foi aí historicamente abusada, como se a mulher preta fosse feita para isso, para reproduzir, né? Então, até hoje tem esse mesmo estereótipo dessa violência obstétrica e violência no geral da mulher preta não sentir dor, dela ter que aguentar tudo, dela ser essa guerreira, mas a gente não quer ser guerreira, né? A gente quer só viver normalmente, como todo mundo. E se a gente for pensar, né, no impacto que tudo isso tem na nossa saúde mental, eu acho que é importante a gente trazer para esse contexto o quanto que a psicologia, até trazendo um pouquinho, né, a psicologia clínica, ainda é um espaço de muito privilégio e que poucas pessoas conseguem ter acesso a isso. E até ter o entendimento do quanto é importante, já que isso não é uma realidade. Infelizmente, a psicologia, pensando na psicologia clínica, ainda é um espaço muito embranquecido. Ainda é um espaço onde as pessoas pretas, muitas pessoas pretas não têm acesso. Que bom que nas universidades estão tendo espaço para discussões como essa, para que as pessoas tenham consciência de que corpos pretos têm que estar dentro desse espaço. Porque fala de autocuidado, fala de autopreservação, fala de autovalorização. E é um espaço que é nosso também, mas que, infelizmente, muitos de nós ainda não temos acesso. Sim. E sobre isso da saúde mental também, enquanto eu estava vendo alguns vídeos e tudo, eu vi uma reportagem que foi mais ou menos assim. A repórter foi na rua perguntar para pessoas pretas como que o racismo impactava e tudo sobre essa questão de se cuidar em relação a isso, saúde mental. E me chamou a atenção a resposta de um senhor em específico, que ele devia ter mais ou menos uns 65 anos. E ele falou assim: esse negócio aí de terapia é coisa de gente branca. A gente que é preto, a gente, primeiro, que não tem essa oportunidade, segundo, que a gente tem que trabalhar, a gente não tem tempo para isso. As coisas acontecem na nossa vida, a gente resolve trabalhando, seguindo em frente. A gente não tem tempo, entre aspas, né, ele usou a palavra, para essas picuinhas. Então, assim, é um estereótipo, principalmente, né, para o pessoal mais velho, de que terapia é um espaço de gente branca e um espaço que não vai resolver os problemas deles, nessa visão, sabe? Que os problemas dele é outro, assim, é a falta de comida, a falta de dinheiro para pagar uma conta. O que eu falar com a psicóloga vai resolver nesse sentido, sabe? Então, é realmente uma quebra desse estereótipo que é aos poucos mesmo que a gente está aí já trabalhando nesse aspecto e que hoje em dia, principalmente, a psicologia preta, ela tá muito mais forte. Essa reportagem é de uns 10 anos atrás. Então, talvez se fosse hoje, a resposta dele poderia ser outra. Talvez não. Mas, assim, a gente vê que a psicologia preta, ela tá ganhando mais força hoje em dia, assim. A gente tá com mais voz. Essa questão do aquilombamento mesmo, de que a escuta da psicologia preta é diferente. Tem outros atravessamentos também, né? E aí a gente traz também um pouquinho aí do preto além do racismo. Porque, igual eu falei, a gente não quer ser a Xena princesa guerreira o tempo todo. A gente quer só viver a nossa vida. E aí eu trouxe esse fragmentozinho aí da música Amarelo do Emicida, que eu acho que já resume tudo isso, assim, que é o que eu queria falar nesse aspecto dessa parte do preto para além do racismo, que é permita que eu fale e não as minhas cicatrizes. Se isso é sobrevivência, me resumir
a sobrevivência é roubar o pouco de bom que eu vivi. E achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes, dar o troféu pro meu algoz e fazer nós sumir. Que é isso, né? Sempre reforçar que a escravidão e tudo, porque tem esse estereótipo. Falou de preto, falou de África, a primeira coisa que o pessoal lembra é miséria, fome, doença, escravidão, morte, mas o preto está para além disso. A gente é cultura, a gente é música, a gente é samba, a gente é dança. Então, assim, para além do racismo, a cultura negra é muito forte. Aqui no Brasil mesmo, né, tem a miscigenação e tudo, mas muita coisa que a gente vivencia, que a gente gosta hoje em dia, veio disso, dessa cultura. Quem aí não gosta de uma feijoada, um pagode, enfim, a cultura negra, ela tá na nossa vivência, na nossa vida, enfim. Somos para além do sofrimento, a gente é alegria também, a gente é vida também. Eu fiquei pensando, né, o quanto que pensar enquanto pessoas negras só numa ótica do racismo é um ato racista, né? Pensar que nós não temos mais o que oferecer para além do racismo faz parte dessa política racista, né? No Brasil existia uma política de extermínio, né, da população preta, na época da falsa abolição, onde o intuito era esse mesmo, né? Exterminar tudo que vem de nós, tudo que os nossos ancestrais trouxeram, né? Então, pensar em pessoas negras só nessa ótica do racismo também é um ato racista. É pensar que nós temos muito conhecimento para oferecer, e aí conhecimentos ancestrais, através da educação também, né? Nós temos muito para falar, muito para mostrar, muito para aprender também, muito para compartilhar, né? Então, a gente quis, nesse momento, trazer um pouco disso para trazer essa reflexão, né? De não colocar pessoas negras só nesse espaço de fala e de conhecimento sobre o racismo. Nós temos muito mais para agregar do que isso. Não somos só dores, né? Exatamente. Só Pode fazendo falar. um comentário aqui rapidinho, eu lembrei, ouvindo essa fala da Ruth, eu lembrei de uma amiga. E ela passou por esse processo assim de se reconhecer, se identificar como uma mulher preta, não tem muito tempo, né? Aquela questão do colorismo que está muito forte também, assim, da pessoa ter a pele menos retinta. Então, aquela frase, né? Preto demais para ser branco e branco demais para ser preto. E teve um dia que a gente estava tendo uma troca, a gente estava conversando sobre essas questões de isso que a Ruth falou, como que as pessoas às vezes nos procuram já com essa demanda, assim, se é para falar de racismo, se é para falar sobre questões que envolvem ancestralidade, né, questões de pessoas pretas, então eu vou chamar uma pessoa preta para falar, como se a gente tivesse assim todo o saber e que na verdade nem sempre é assim, né? Assim, as pessoas já demandam da gente de que a gente que tem a propriedade ali para falar, só que a gente ainda está nesse processo de construção. E eu falo isso assim por experiência própria. Eu fui me reconhecer e me identificar como uma mulher preta na faculdade. Eu já tinha mais de 20 anos, né? E eu ainda estou nesse processo, assim, eu, a Maria e uma outra amiga, a gente troca muito, assim, sobre essas questões, né? E como que é tudo muito recente, só que as pessoas já estão ali, não. Você que tem propriedade para falar disso. Só que nem sempre é, assim, é o meu lugar de fala, mas nem sempre eu sei sobre tudo que eu estou falando. Eu ainda estou num processo de aprendizado. Perfeito, Larissa, muito obrigada. Larissa fez o meu TCC comigo. Ela, Andresa, está aqui também. É, Elas são maravilhosas. A gente fez o TCC sobre justamente a construção da autoestima da criança preta. Então, assim, e a gente teve muito essa troca durante o momento que a gente foi fazendo o TCC, que foi justamente esse momento da gente se perceber como preta também, assim, que foi essa construção que a gente teve juntas também na faculdade. Então, assim, é justamente isso que é se perceber também nesse momento que eu sou, né? Que é essa frase, né? Branca demais para ser preta, preta demais para ser branca, que eu sou, afinal de contas. E nós três passamos pela transição também capilar ao mesmo tempo. Então, a gente teve uma troca e ainda tem uma troca muito forte nesse sentido. Obrigada, Larissa. E nesse sentido, assim, né, só para finalizar aqui, porque assim, a gente começa a falar sobre o tema e a gente vai prolongando e fica horas debatendo o assunto. Mas sobre essa questão, assim, disso tudo ser muito recente,
às vezes a gente vai vendo as coisas acontecendo e a gente fala, nossa, cara, então aquilo que eu vivenciei ali foi racismo, né? E voltando lá atrás no que vocês falaram sobre o racismo velado, às vezes era tão velado, ou às vezes até como um mecanismo de defesa mesmo, assim, da criação que a gente teve, da gente não conseguir perceber aquilo enquanto um racismo, né? Porque se você para pensar numa criança, assim, você ter que lidar com o fato de que, olha, uma criança, quando nasce uma pessoa preta, você já espera, olha, em algum momento da sua vida você vai sofrer racismo. Talvez você não perceba, e talvez você perceba isso só lá na frente. Mas quanto antes começar a perceber isso, já vai fazendo que, não com que fique mais leve, porque, né, não tem como trazer leveza quando se trata de racismo, mas o enfrentamento mesmo, porque quando a gente tem essa consciência, né, de, nossa, então aquilo que eu sofri lá atrás era racismo, igual esse processo, assim, do cabelo, então não escovava meu cabelo só porque eu escovava meu cabelo, porque todo mundo tinha um cabelo. Era racismo, né? Então, quando a gente vai começando a entender, assim, o porquê das nossas atitudes, o porquê, né, de você ter que sair com um documento de identificação, assim, isso mesmo é um exemplo. Eu, desde nova, minha avó sempre falava, olha, você tem que sair ali com identidade, você vai morrer, você vai ser dado como indigente. E não só isso, né? Assim, ela usava isso, mas não era sobre isso, né? É sobre essa questão, assim, até sobre o que a Marley falou, né? Por que que o índice de pessoas pretas que estão ali, né, envolvidas em situações de crime é muito maior? Porque quando são pessoas brancas que fazem alguma coisa, sempre tem uma passada de pano, ah, não, mas não foi isso que ele quis dizer, né? Então é sempre muito mais compreensivo do que quando se trata de uma pessoa preta. Exatamente. Eu fiquei pensando enquanto. Ai, desculpa, Maria. Enquanto a Larissa falava, né, o quanto que é importante, quando a gente tem essa consciência do que é o racismo, nomear. Porque o racismo velado, ele existe muitas vezes porque a geração que veio antes da gente não conseguia nomear o que estava vivenciando, mas os ensinamentos eram passados. Eu estava conversando essa semana com uma amiga e ela estava me contando que o pai dela estava assistindo o que aconteceu com o Vini Júnior, foi recente, que chocou todo mundo, né? E aí o pai dela ficou muito bravo, ele é um homem negro, ficou muito bravo, mas ele não nomeava como racismo. Ele falava assim, nossa, que ruim que está acontecendo, que raiva, que revolta do que está acontecendo, mas ele não falava que era racismo, porque falar que é racismo dói. E aí ela falou assim, Ruth, eu falei com ele assim, pai, é racismo. E aí ela falou assim que na hora que ela falou pro pai dela assim, é racismo, o pai dela parou e falou, é racismo. Porque dói falar que é racismo. Por exemplo, a minha mãe sempre relaxou o meu cabelo porque ela sofria racismo na escola. Então ela não queria que eu passasse por isso na escola. Só que ela nunca chegou para mim e falou do racismo diretamente, mas era passado esse ensinamento. Então, para que o racismo velado ele pare de existir, eu acho que o racismo nunca vai parar de existir, né? Porque ele sustenta a nossa sociedade. Mas para a gente é importante que a gente comece a nomear as coisas. Isso é racismo. O que está acontecendo nesse momento é racismo. Para tentar modificar essa estrutura, mesmo que seja no nosso nicho, né? Na nossa família, nos nossos amigos. Perfeito. Eu acho que é a única forma de conseguir até se fortalecer, né? Realmente falando que é real, assim, não é ficar floreando, né? Não, mas não é bem assim, não, é ir assim mesmo, né? Eu acho que se fortalece também quando você deixa claro, né? Você marca mais a situação. Exatamente, é importante pontuar, né? Não, o que está acontecendo aqui é racismo. É importante dar nome ao que está acontecendo, né? Eu acho que tem um link muito com o que a gente vai falar agora, que é a construção da nossa autoestima enquanto pessoas pretas, né? Quando nós falamos que não somos só dores, é importante reconhecer as nossas potências também. E aí nós trouxemos uma frase da Periferia em Movimento, que é um coletivo de jornalistas pretos de São Paulo, onde eles falam que a valorização da beleza exterior não é a solução para o racismo, mas pode ser uma porta de entrada para se reconectar com as raízes, elevar a autoestima e fortalecer para a luta antirracista. E aí eu fiquei pensando que pensar na construção da autoestima de pessoas pretas é pensar em potencializar. E potencializar é conseguir dar voz ao que nós somos para além da nossa aparência estética. Claro que não podemos diminuir, né, que não somos ensinadas a nos amar, a amar a nossa aparência, a amar o que vemos no espelho. Mas eu acredito muito que tem que vir de dentro para fora. É entender o que somos, é através do autocuidado, da autocompaixão, do autoafeto,
é pensar que somos ensinados, desde muito novos, né, a cuidarmos dos outros. Mas como que seria cuidar de nós mesmos? Como que seria olhar para nós mesmos? Como que seria reconhecermos enquanto potência? Reconhecer a nossa força, reconhecer a nossa voz, reconhecer que não somos só dores. Temos muito para ensinar. E isso tudo fala de elevar a nossa autoestima, né? Se fortalecer. Quando Larissa fala, me entendi enquanto mulher negra na universidade. Isso é um processo de construção da autoestima dela enquanto mulher negra. Dela entender quem ela é. Dela entender todo o processo que ela vivenciou antes de ter esse conhecimento. Todo o processo, todo o racismo que ela vivenciou antes disso, né? Então, quando a gente fala de construção de autoestima, a gente está falando de força, de potencialização e, além de tudo, de auto-amor, que é um processo difícil, mas que a gente vai construindo diariamente. Sim. E depois que a gente tem essa visão de que somos mulheres pretas, né, essa construção e tudo, é realmente um reprocesso, né, de você se amar e se entender e entender assim, igual. No meu caso, durante a adolescência e tudo, tinha essa questão. Eu percebi ali, minhas amiguinhas brancas estavam namorando, tinha os menininhos ali paquerando, eu era a amiga engraçada, a amiga inteligente. Ninguém me olhava com esses outros olhos. E meu cabelo também, né, que vivia a mesma coisa. Alisava e tudo. Estudei em escola particular minha vida inteira, então era eu mais 3 pretos na escola. Então, assim, todas ali de cabelo liso. Então, assim, eu escovava meu cabelo, fazia progressivo ali, para me sentir pertencente a esse espaço também. Para eu, de alguma forma, socializar ali. E essa construção de ver que o meu cabelo é bonito, que eu sou bonita, essas minhas potências, assim, essas outras qualidades, é um processo mesmo, assim, que a gente vai se redescobrindo. É diário, né, Mari? Diário. Processo A diário. gente seja 200% empoderada, nossa, a própria Beyoncé, mas estamos caminhando aí, né, assim, pro que eu vivenciava na adolescência para agora, eu vejo que a minha autoestima melhorou, acho que uns 300%. Isso fala muito do seu amor com você mesmo, né? Desse cuidado, da forma que você se enxerga, né? Eu fico pensando quanto que isso muda também a forma em que as pessoas olham pra gente, né? Quando a gente consegue se reconhecer nesse lugar, isso muda a forma em que a gente se coloca, que a gente se percebe. Totalmente. Totalmente, e isso é visível externamente. A gente vivencia o processo e acho que a gente não vê tanto. A gente vê, mas não percebe. Mas Eu quando a queria gente você recebe. comentando. Oi? Não, quando a Ruth falou essa questão do auto-amor e que as pessoas percebem, eu lembrei de uma paciente que eu atendia, né, antes de eu mudar para Belo Horizonte, e ela é advogada, né, então, aí você imagina, né, ela é negra, e aí ela usava sempre, eu lembro que a gente teve esse processo, mesmo não sendo, né, uma mulher negra, preta, eu ajudei ela no processo da questão do cabelo, dela se descobrir, assim, eu consegui, de alguma forma, né, ajudar ela nesse momento. E aí eu lembro que a gente ficava, teve uma época que a gente foi comparar essa questão do como as pessoas, né, veem, né? E antes ela andava, eu lembro que só de terninho, que o direito tem essa questão também, né, da rigidez e tudo, de terninho, ela usava com cabelo alisado, ela era toda assim, sabe? Aquela cara séria. E aí a gente, né, foi falando sobre a história dela, foi mesmo todo um processo e chegou no ponto que ela cortou todo o cabelo, bem curtinho, e antes disso, a gente tinha trabalhado algumas imagens, assim, dela mesma, e ela cortou curtinho, né, para poder deixar o cabelo, né, esse processo de transição. E ela começou a tentar, de repente, ela cortou tudo, né? E aí mudou tudo. E aí, lógico, ela começou a se ver de outra forma, e eu tô lembrando aqui da época, né, como é que foi, e era tão bonito ver isso, assim, e ela também mudou a forma de vestir, porque ela falava que não combinava mais. Né? E ela começou a colocar roupas mais coloridas, usar vestido, mesmo sendo um ambiente jurídico, né? Que ela ia e ela trabalhava com direito do trabalho também, né?
A gente até relacionava muito com a questão da ancestralidade dela, né? Que ela tinha pessoas na família dela que foram os escravos que ela sabe, na história toda. E aí ela trabalhando como, né, advogada do trabalho, assim, né? E era muito simbólico. E aí eu lembro que ela comentando uma vez, como que mudou a forma que as pessoas tratavam ela depois que ela mudou também. Que ela começou a se amar do jeito que ela é de fato. E ela conta que quando ela entrava no local, as pessoas começaram, ela percebeu que na audiência, com o juiz, as pessoas começaram a tratá-la melhor depois que ela fez a transição, que ela se vestia, porque também ela se colocava melhor. Né? E quando que ela conseguiu evoluir na carreira dela, assim, mesmo num ambiente que é muito preconceituoso. E você falando disso, a questão do amor, né? Como que realmente reflete na forma que as pessoas tratam. Lógico que, assim, teve outros embates, não é em todo lugar que ela conseguia isso, porque também é uma desconstrução muito complicada, né? Ela tinha essa questão da mãe dela também, de quando ela foi cortar o cabelo, que não queria, com medo dela sofrer, porque tinha essa questão da mãe dela, né? Alisar, desde quando ela era Uma pequenininha. proteção, né? É. Então, quando ela falou que ia fazer isso, a mãe dela não concordou, achou que. Eu falei assim, sua mãe está querendo te proteger, né? Mas ela foi, né, como uma mulher adulta, e ela falou que né, eu tenho que dar conta de lidar com isso. Ela falou, né, eu quero gostar de mim mais. E aí eu lembro dela contando disso, assim, como que mudou, né, as relações, assim, aos poucos foi mudando. Porque ela também foi mudando, né, internamente, ela foi se sentindo forte e tendo orgulho do que ela era. Né? Então, aí, como que diminuiu até a forma das pessoas, às vezes, que maltratavam, elas começaram a respeitar mais também. Mesmo ela não tendo que brigar com ninguém, né? Lógico, tem pessoa que não tem jeito, que realmente não muda, mas no dia a dia dela, como que impactou, né? Num ambiente que é meio que improvável, a gente não espera tanto, né? E realmente faz diferença essa questão do auto-amor, né? Não tem jeito. É essa questão de se impor, né, de alguma forma. E tem esse feedback externo que, assim, por exemplo, sei lá, de uns 2 anos pra cá, eu tenho tido até esse feedback de pessoas próximas, assim, nossa, Maria, você tá mais alegre, mais viva, sei lá, você se mostra mais. E aí é uma reflexão, assim, eu era tímida mesmo ou eu tinha medo do que eu era? Eu não sabia o que eu era ainda e não me expunha por isso. Eu ainda me sinto tímida, mas assim, eu consigo me impor, me colocar nos lugares de outra forma agora. E assim, já falando um pouco assim dessa questão da representatividade disso, né? Igual a questão da autoestima, do cabelo mesmo. Quando eu, Ruth, aqui, Larissa, Andressa, quando a gente era criança, quantas mulheres com o cabelo crespo, cacheado tinha na televisão? Não tinha atrizes famosas assim. Todas alisavam, ou quando estavam com seus cabelos naturais, faziam o papel o quê? De escrava, era sempre em um papel de servidão ali. Então era essa representatividade que a gente tinha da do nosso povo, por onde a gente via. E essas perguntas que eu coloquei aí são perguntas provocativas mesmo, que a partir do momento que eu comecei a ter essa visão racial, assim, né, essa consciência racial mesmo, eu comecei a me perguntar sobre essas coisas. Por exemplo, hoje em dia, se eu vou em um espaço que é considerado um pouco mais elitizado, é totalmente natural para mim. A primeira coisa que eu faço é olhar em volta e ver quantas pessoas pretas tem no lugar. É a primeira coisa que eu faço. Quando eu saio com meu namorado, ele tá aí, inclusive, Pedro. É a primeira coisa que a gente faz. A gente olha em volta e conta no dedo. Não, tem 5 aqui comigo. E aí você vai olhar na portaria quem tá? Um segurança negro. Você vai olhar na cozinha, uma cozinheira negra. Mas quantas pessoas negras estão aproveitando o espaço? Estão sentadas consumindo? É muito raro. Quantos professores pretos vocês tiveram e ao longo da jornada acadêmica? Principalmente na graduação, que é um pouco mais elitizado e assim para a pessoa chegar a ser professora de universidade tem que passar por um mestrado, por um doutorado e os acessos a gente sabe que é um pouco mais tortuoso.
quantos professores pretos? Na faculdade, eu tô forçando aqui a cabeça, eu acho que eu tive 2. Não lembro de ter outros. No ensino médio, eu lembro de 2 ou 3 também. Então, assim, essa representatividade é nisso também, nesses espaços que a gente convive. Representatividade também de poder, assim, quantas lideranças pretas vocês tiveram? Ou vocês conhecem pessoas pretas que estão em cargos de gestão? E essa representatividade, até mesmo na televisão, que agora, né, tá um pouco maior, igual a Globo agora, as 3 novelas que estão passando, nas 3 os protagonistas são pretos, mas é a primeira vez na história da Rede Globo que isso acontece. Estamos em 2023. Sharon Menezes, que está brilhantemente fazendo salsa noveleira, tá, gente? Tô assistindo Vai na Fé, assim, sempre que dá, porque infelizmente tem dia que eu tenho que trabalhar, assim, né? Atender no horário e tal. Mas quando dá, eu tô assistindo. Sharon Menezes tem 20 anos de carreira. É a primeira protagonista dela, na carreira dela inteira. E ela é uma excelente atriz. E assim, vem muitas pessoas falar esse papo, né? Ah, mas se é meritocracia, a atriz branca tá lá porque ela é boa. Mas, poxa, se a Sharon Menezes não é boa, não sei quem é. Eu tenho um exemplo também, assim, da Thaís Araújo, quando ela fez a Helena lá do Manuel Carlos, lá em 2009, em Viver a Vida, ela foi massacrada na época. Porque, assim, não sei, né? Vou contextualizar, não sei se todo mundo aqui é noveleiro, enfim. As Helenas de Manuel Carlos são sempre aquelas personagens da Zona Sul do Rio de Janeiro, Com cara de branca, rica, né? cara de rica, branca, elitizada, loura, né? Quem fez Helena? Vera Fischer, Suzana Vieira, esse povo aí, né? Então, a Thaís Araújo foi a primeira Helena preta e única, porque foi detonada. E assim, porque justamente foi um papel que no estereótipo da sociedade não era um papel que uma mulher preta tinha que representar. A Helena de Manuel Carlos é uma mulher branca, ali de Copacabana, passeando com seu suco de laranja pela orla. E por que uma mulher preta não pode ser essa mulher passeando com seu suco de laranja também, sabe? Então a gente vê que essa representatividade, ela vai além dessa questão visual e tudo, vai no imaginário que as pessoas têm do que um preto pode representar ou não. Por exemplo, também coloquei a pergunta de quantos autores pretos a gente teve como referência ao longo da faculdade, enfim. São muito poucos, porque assim, a academia, ela é um espaço branco, masculino também, né? As mulheres também estão aí correndo ao lado, mas é um espaço majoritariamente branco e masculino. Então, pouquíssimos autores pretos a gente estuda ao longo da graduação. Eu ainda tive assim a sorte de ter bons professores que passavam referências, né? Mas assim, a maioria não teve isso. Então, essa representatividade acadêmica, social, enfim, visual, é tudo a gente está aí aos poucos e assim, em pleno 2023, a gente ainda está lutando por isso. E muitas pessoas ainda vêm com o papo, né, da meritocracia e tudo. Mas é isso, gente. Se, igual colocamos no início, 56% da população é preta, por que nos espaços que a gente vai, essas pessoas não estão lá? Por que a gente vai na faculdade e não tem essas pessoas lá? A gente vai num restaurante chique e não tem essas pessoas lá? Se somos a maior parte da população. São questões aí
que se vocês quiserem também, podem comentar aí no chat, se vocês também fazem esses questionamentos, ou se não faziam, agora vocês vão passar a observar naturalmente, vocês vão passar nos lugares e vão fazer essa percepção também, porque depois que você tem essa consciência, é impossível passar ileso por isso, assim. Tem alguns dados que eu estava pesquisando, né, antes do nosso encontro aqui, sobre isso, mercado de trabalho, essa questão toda, né? E aí fala da força, o mercado de trabalho hoje é mais de 50, eu não lembro agora de cor, 50 e tantos, 53, não sei quanto, por cento são pessoas pretas, né? Que é o mercado de trabalho, que estão no mercado. E aí, dessa porcentagem, somente, assim, que ocupa cargo de gestão, não, é 20 e poucos por cento, assim, que chega a ocupar algum tipo de cargo de gestão. Dentro dos cargos de gestão, somente 26% são de pessoas pretas. É muito discrepante, né? Se é metade do mercado de trabalho é de pretos, na hora que vai ver na gestão, já, né, ele é um quarto, ele cai muito. E aí a questão salarial, assim, para o mesmo nível de graduação, não é nem nível de ensino médio, dava uma diferença, assim, de salário de 40% a menos a pessoa preta recebia em relação a uma pessoa branca, né? Tendo a mesma graduação, mesmo nível, né? Ou seja, tem alguma coisa errada aí, nitidamente, né? E aí, falando também da questão, onde que estão essas pessoas, né? Já que a maioria da população aí tem a questão mesmo da base, né? A maioria está localizada nas periferias, né? nessa classe social, porque falta condições, não tem muita abertura, né? A gente vê todo o processo, né? Eles acabam, por causa do próprio racismo que sofrem na escola, acabam evadindo, não concluem, acabam muitas vezes ficando na marginalidade, ou às vezes na falta de condição mesmo de vida, né? Então, acaba que eles ficam mesmo, assim, a grande maioria, mas eles estão aí nos locais que eles não têm acesso, né, a nada, né? Eles ficam, não tem abertura, né? Se começa lá na gestação, gente, imagina. Como é que já vai desde cedo as portas se fechando em vez de se abrindo, né? Então, realmente, onde que estão essas pessoas hoje, né? E aí a Maria falando, realmente, eu já reparei isso várias vezes, quando a gente vai nos locais, às vezes eu fico reparando, assim, não tem nenhum preto sentado na mesa, mas tem um lá trabalhando como garçom, ou é o faxineiro, ou está, né, no carro. É muito, muito claro, né, essa diferença. Não tem como a gente falar que não vê, né? Não vê quem não quer mesmo, quem realmente não se importa. Mas é muito nítido, assim, não dá para deixar de passar batido por isso, assim. Então, eu acho que é importante a gente começar a ver mais e gerar incômodo. Porque eu acho que o incômodo também movimenta, né, de alguma forma. Com certeza. Eu fico pensando, né? Pode falar. Não, pode falar. Não, eu fiquei pensando, né, que é uma dívida que vem para além da gestação, uma dívida histórica. Se a gente for pensar no período, né, da falsa abolição, as pessoas negras elas eram libertas, mas elas não podiam trabalhar. E se elas não pudessem trabalhar, elas eram presas. Então a gente pensa hoje, né, na situação de cárcere do país, é uma dívida histórica que tem. É uma coisa que vem lá de trás, é uma política de extermínio da população preta que existe no Brasil e que não tem como fingir que não existe ainda, né? As pessoas negras não têm oportunidade, em muitas possibilidades, né? Não são apresentadas para a gente em diversos momentos da nossa vida. E aí, quando eu penso em representatividade, eu fico pensando na importância também de ver que somos diversos e que somos múltiplos, para que não tentem nos encaixar todos na mesma caixinha. Que não pensem assim, aquela coisa, né? Todo preto é igual. Toda pessoa negra já deve ter vivenciado isso, né? Eu vi fulano que é parecidíssimo com você. Quando você vai ver, não tem nada a ver com você, só é negro. Não tem nada a ver. Porque as pessoas tentam nos encaixar em caixinhas, né? Como se fôssemos todos iguais. E aí eu fico pensando também que a representatividade, ela entra num lugar de mostrar que existem possibilidades. É muito representativo chegar num médico, por exemplo, e ver uma pessoa negra. Chegar numa universidade e ver um professor negro. E aí, se a gente for pensar nas crianças, né, é muito representativo uma criança ir no cinema e ver uma pequena sereia preta. Que, por exemplo, eu e Maria não vivenciamos isso. Chegar num espaço e ver uma mulher com cabelo crespo, cacheado, se amando com aquele cabelo e perceber que é bonito, que existe beleza naquilo ali. Então, a representatividade, ela entra nesse lugar também de potencializar,
de ver que é possível, que existe um caminho que pode ser seguido, que não é fácil, mas que ele pode ser seguido e que é possível. E que talvez para a gente lá atrás isso não apareceu, porque a gente não tinha pessoas negras como protagonistas na televisão, porque a gente vivenciou esse ano um BBB com várias pessoas negras e elas foram eliminadas uma atrás da outra, a partir do momento em que elas foram pontuando o racismo ali naquela estrutura. Então, eu acho que a representatividade, ela entra nesse lugar de potencializar, de mostrar que é possível para as futuras gerações e para a gente também, porque para mim, por exemplo, é incrível ver a Chara Menezes como protagonista. É incrível ver várias pessoas negras dentro das possibilidades delas, a partir do contexto delas no BBB. Então, pensar em representatividade é pensar em nós também. É pensar em nós enquanto pessoas negras que também estamos representando outras pessoas que estão vindo por aí. Exatamente. Larissa, você ia falar? Eu ia fazer um comentário, assim, sobre essa questão da representatividade, como que ela vem, é um lugar muito bom de se estar, mas que ao mesmo tempo ela vem com uma carga muito grande, né? Porque aí eu fico vendo essas pessoas, assim, esses exemplos, né? Da Sharon Menezes lá, a Pequena Sereia, que está sendo uma mulher preta agora que está fazendo, e o quanto de ataque que elas sofreram, assim, por estar nesses papéis. E aí eu pensei sobre isso que a Maria falou, né? Automaticamente eu também tenho esse hábito. Se eu chego num lugar que é mais elitizado, assim, né? E automaticamente a gente já fica assim, deixa eu ver quantas pessoas pretas tem nesse lugar. E quando a gente chega e a gente se vê, ele se percebe como única pessoa preta ali, desfrutando ali, né? Não estando ali nesse espaço de servidão, o quanto que isso traz um peso, assim, pelo menos para mim. Já me vi muitas vezes assim nesse lugar e assim, nossa, cara, não tô me sentindo confortável nesse lugar. Só que ao mesmo tempo não deveria ser assim, porque assim, olha, eu tenho o direito a acessar esse espaço assim como qualquer outra pessoa, né? Então, ao mesmo tempo, o quanto que essa representatividade ela é necessária, mas ela ainda assim vem com uma carga muito pesada, né? Assim, essa questão mesmo, assim, de como que foi lá na época da escravidão, né? Houve ali a abolição da escravidão, mas e aí, né? Aonde aquelas pessoas ali que eram escravizadas foram direcionadas, para onde que elas foram direcionadas? Né? Ficaram lá largadas, assim, agora vocês se virem, né? Assim, vão ter que trabalhar, mas também não tem oportunidade de trabalho. E como que muitas delas tiveram que permanecer ali naquela condição de escravizado, né? Porque realmente não tinha para onde ir, por aquela questão de eu preciso ter alguma coisa para comer, eu preciso então manter aqui, me manter nesse lugar, né? E é um trabalho assim que é muito difícil, é isso que você falou, né? Eu acho que a gente não vai viver num mundo onde não vai ter racismo, né? Mas a importância de falar sobre isso e principalmente para essa geração que está vindo, né? Mesmo com toda essa negação de que muitas pessoas vêm ainda com esse discurso de não existe racismo, né? Não, somos todos humanos, assim, trazendo essa questão de, né, a gente não tem que de trazer essa questão da igualdade, é justamente pontuar as diferenças. Nós não somos iguais, nós somos diferentes, nós vamos sofrer de formas diferentes, né? E é começar a entender essas diferenças que vai contribuindo nessa luta, né, assim, de contra o racismo, né, de ser uma pessoa antirracista, que é isso, assim, você não precisa ser preto para poder lutar contra o racismo. Sim, inclusive, assim, falar de racismo é deveria ser coisa de branco, justamente porque quem inventou o racismo não fomos nós. Quem pratica não somos nós. Então, para o racismo acabar de alguma forma, o branco tem que se mobilizar para isso, ele tem que se movimentar, ele tem que se colocar, se reconhecer como racista e começar esse movimento. Porque se a gente, né, que os pretos ficarem só aí batendo cabeça e tudo, e não houver uma mobilização social para essa mudança, realmente fica inviável. Para fechar, a gente trouxe um vídeo falando de representatividade, a gente trouxe um vídeo do Emicida, que a gente gosta muito e tudo, falando um pouco justamente de saúde mental. É como se fosse assim um resumo de tudo que a gente falou. E a gente trouxe o Emicida que ele fala com uma linguagem super bacana, assim, super fácil de entender. E é essa representatividade nesses espaços elitizados aí, né? Que agora o Emicida tá aí na GNT com vários programas e tudo, acessando esse lugar de fala que antes era
branco, né? Então ele traz aí essa representatividade. A gente vai passar aqui o vídeo. Aí se vocês me falam se o áudio está certinho, por favor. A nossa mente é como se fosse um armário. Se você não toma conta, uma hora esse armário enche, fica lotado de coisa que não presta mais. Umas coisas vão pegar mofo, outras coisas quebradas vão ficar lá tomando espaço e várias coisas boas a gente nem vai lembrar que guardou lá. Você já ouviu falar de saúde mental? Já ouviu falar de burnout? Já ouviu falar de mindfulness? A gente não faz muita ideia do que isso significa, mas está em alta, principalmente na internet, às vezes até na TV. Eu mesmo demorei um tempão para descobrir o que era e que eu precisava me cuidar. A saúde mental ela é um estado de bem-estar, onde a pessoa consegue lidar com o estresse do dia a dia de uma forma boa e também consegue ser produtiva e fazer coisas tanto para ela como para a sociedade. Não cuidar da mente faz parte de um projeto de sociedade que visa nos eliminar, principalmente homens negros, de diversas formas. Quando homens negros não conversam sobre as coisas que sentem e isso transborda, isso também faz parte de um genocídio. A importância de cuidar da saúde mental, principalmente para homens negros, é que isso acaba que respinga muito na gente e em outros grupos também. Hoje, quando eu me vejo cuidando da minha saúde mental, eu acho que eu tô saindo da minha lógica, porque a gente aprendeu que a lógica periférica é uma lógica que você tem que levar paulada e aguentar forte. Esse tipo de reflexão que eu ando tendo, de como a gente tem que ter essa consciência de que foram nossos ancestrais que criaram os conceitos mais básicos de saúde mental. Aquela coisa de você poder lidar com a natureza, de você saber dominar chás, às vezes você parar, ter uma respiração específica. Isso não é europeu, não. Isso não é de um consultório, isso não custa originalmente R$800. Isso está aí rolando. Então, eu acho que num primeiro passo é entender isso. Como a gente que é pobre, periférico, negro, a gente não pode mais ver isso como se fosse algo de privilegiado, como se fosse direito só de uma classe média, de uma classe alta. Isso é nosso. Tiraram isso da gente. E tô ligado que não é fácil. Como tira tempo e até grana para cuidar da cabeça quando você tem que pagar boleto, aumentar a cobrança do chefe, pegar ônibus lotado, passar na faculdade e ainda dar aquele cheiro na morena? Além de muita gente te julgando se você não tá legal, falando que você é fraco se você não tá se sentindo bem e até que falta de Deus no coração. Como você quer ver a coisa direito se a lente do óculos tá suja? A gente precisa limpar ela e assim conseguir discernir e entender o que faz sentido para você e o que não faz. A gente é educado a ter, ganhar, acumular, mas olha para nós agora, no mundo inteiro, trancados em casa e vários morrendo por não conseguir ter acesso ao ar. Uma coisa que a gente não dá o devido valor só porque não consegue ver. Quem não cuidou da cabeça e não tem uma comunidade em volta, está passando por um momento bem difícil. Então, para você começar a ter a visão direito, a gente precisa começar a cuidar da nossa cabeça. Isso pode dar um trabalho e pode levar um tempo. Tudo que você bota para dentro, não importa se é comida, pensamento ou sentimento, é parte de você e te dá ou te tira a energia que você podia estar usando para ficar de boa. Porque é só assim que a gente tem força para não desistir. O mundo tá mudando, meu parça. Lembra que o barato é louco e o processo era lento. A coisa agora tá rapidona. E aonde tem mudança, tem oportunidade. Principalmente da gente ser melhor. O indivíduo, numa perspectiva africana, ele não tem uma força se não é dentro da sua comunidade. É por isso que a gente faz uma distinção entre indivíduo, que o ser, ele possui a sua subjetividade, mas ele também tem uma relação inseparável com a sua comunidade. Tem uma história biográfica que parte de um lugar que é produzido pelo caos do racismo, né, que são favelas, uma história que é atravessada por uma série de violências, uma história que é condicionada a um lugar de onde se espera que vida não floresça, saca? Para dizer, olha, a gente vai precisar considerar que é urgente discutir masculinidade, sobretudo para que a gente não morra e para que a gente não faça parte de um projeto que mata mulheres negras e outras expressões de humanidades que não sejam masculinas, que mata a comunidade LGBTQIA+, e vai matar mulheres trans e travestis. Então se liga aí numas dicas dos nossos amigos, para você começar a limpar esse armário que é a sua cabeça, com mais frequência do que você está lavando as suas mãos hoje em dia, ou pelo menos deveria.
Tem muita gente que fala que não procura ajuda porque não tem como pagar. Mas olha só, galera, não sei se vocês sabem, tem um monte de lugar gratuito por aí que vocês podem receber atendimento. Ó, vou contar alguns para vocês. Tem o CAPS, que é o Centro de Apoio Psicossocial. Tem várias ONGs que oferecem atendimento e tem o que a gente chama de clínicas escola das faculdades de psicologia. Toda faculdade de psicologia tem uma clínica escola que atende gratuitamente. Hoje também a gente tem vários locais que fazem atendimento, o que a gente chama de valor social. Valor social é um valor bem diferente do valor de uma sessão comum, que é para dar acesso às pessoas que não poderiam pagar uma sessão comum. A gente tem tanto psicólogos que fazem esse valor social pela internet, como também presencialmente. Esses assuntos podem ser conversados no nosso dia a dia. Se você não tem, sei lá, 5, 6 amigos que você consiga juntar num ambiente específico, num horário específico, num dia específico para conversar, você só tem um, converse com esse um no seu dia a dia. Tomar essa iniciativa de sair da inércia, que é muito difícil. Tem um canal no YouTube, um Instagram que eu acho legal seguir, que chama Ioni das Pretas. É um grupo de mulheres negras que vai trabalhando essa questão da ancestralidade, pensando na energia, meditação. Aí eles trabalham um pouco essa questão do Tantra, essa questão do corpo, da mente, os chakras, mas por uma perspectiva negra, uma perspectiva de você tomar isso para si, de você pensar, por exemplo, essas questões do sagrado feminino, mas sem aqueles estereótipos que afastam a gente, que afasta. E tem um artigo que eu gosto muito, que é de um autor, Cornel West. Ele tem um livro que foi um dos livros que mudou minha vida, chama Questão de Raça. E ele tem um artigo no livro sobre o niilismo da comunidade negra. Quando a gente fala de autocuidado, embora a gente tenha uma série de dificuldades, porque o autocuidado na sociedade brasileira, ele está muito ligado a um serviço que é caro, que é exclusivo, tem uma dimensão que faz e que os terreiros de candomblé colaboram, que é com a espiritualização das nossas vidas. Quando eu digo que o racismo nos desumaniza, o racismo nos desumaniza porque destitui a nossa humanidade, que é o quê? É fazer, inclusive, com que a gente perca a capacidade de sentir enquanto ser espiritual. Eu não estou falando de uma espiritualização individual em que eu alcance o ápice do meu chakra e qualquer história dessa. Eu estou falando de espiritualizar para se conectar com a sua história. O espaço do Instagram da Nagoterapia, o @Nagoterapia, eu digo que já é um espaço terapêutico. No caminho de Oxalá, devagar e sempre, ou ainda que seja com agilidade, pensar onde seus pés vão serem fincados é importante para que a gente não entre na dinâmica do Ocidente de achar que tudo deve ser feito de uma hora para outra. A gente começou cuidando do corpo, agora a gente está cuidando da mente, porque se a gente estiver forte, a gente começa a criar uma comunidade mais forte. Só que isso já é conversa para o próximo movimento. É isso, gente. A gente trouxe aí esse vídeo, que acho que é bem um resumo mesmo do que a gente falou aqui, e trouxe várias visões, né? Falou essa questão da mulher preta, do homem preto, né? Desse espaço também de fala, de troca, espiritualidade, enfim. Que é isso que a gente comentou também, de sermos mais do que nossas dores também. É um vídeo da pandemia, né? Mas acho que é um vídeo muito atual, assim, que falava muito pra gente naquele momento, mas que fala muito pra gente agora também, né? Sobre a importância de cuidar da nossa saúde mental, de nos fortalecermos, de entendermos, né, quem somos, e que o espaço, né, ele pode ser criado por nós, mas que existem possibilidades também, igual eles deram algumas, mas tem outras também, mas sempre pensar nesse lugar do autocuidado e da autopaixão, né? Isso. Nossa, ia ser muito legal se a gente tivesse um homem preto aqui, né? Que eu acho que o sofrimento mental é pesado. Porque tem a questão do estigma do homem, que não pode falar de sentimentos, é muita coisa. Ia ser bem bacana também ter esse espaço, né? Eu fiquei pensando, quando a gente veio falar o que são mulheres, né? A gente acaba querendo não meio que dando né? Para a nossa vivência mesmo, mas ia ser muito bom ter um homem para falar também, né? Desse ponto de vista. Sim, e esse assunto é muito amplo. Se a gente for desbravar, a gente fica aqui até 2025 falando. E ainda é pouco ainda. É muita coisa para falar. Então, hoje aqui foi meio que um compilado, mas o assunto, ele
é amplo, é para ser discutido sempre, e é isso que foi colocado no vídeo também, que é para criar esse espaço de comunidade, esse senso de comunidade, né? Que acho que é esse coletivo que é importante para a mudança. A mudança, ela só acontece no coletivo, quando todo mundo se mobiliza para isso. E aqui é um começo disso, né? De movimentar esse coletivo. Tem um olhar mais crítico, né? Principalmente, eu acho que foi muito importante vocês falaram, né? Nós, brancos, é que temos que falar disso, porque nós que causamos o racismo, né? Então, a gente é que tem que realmente ter uma crítica e prestar atenção no que a gente está fazendo, o impacto que isso causa. É muito mais mesmo com esse viés. Assim, para mim, já alertou que eu realmente não tinha atentado para isso, né? Como a gente sempre joga para vamos falar de racismo, vamos chamar alguém para falar, né? Eu realmente é algo que a gente tem que repensar. Da próxima vez a gente vai fazer de outra forma, já com outro olhar, né? De realmente de nos responsabilizarmos também, né? Do que a gente faz, não só jogar para falar do sofrimento, mas beleza, e o que eu faço? É o papel da branquitude, né? Que a gente fala dessa luta mesmo. E para fechar, a gente trouxe uma frase da Bell Hooks, falando aí, né? Voltando nessa representatividade, falando de autores pretos, a gente escolheu uma frase de Bell Hooks que fala também sobre o amor, que é isso que a gente trouxe também, né? Para além de tudo, somos amor. Que é, no momento em que escolhemos amar, começamos a nos mover contra a dominação, contra a opressão. No momento em que escolhemos amar, começamos a nos mover em direção à liberdade, a agir de formas que libertam a nós e aos outros. Que o amor é isso, né? Ele liberta quem está vivenciando e ele tem essa expressão externa. E nós, pretos, também merecemos vivenciar esse amor e essa construção do amor com nós mesmos e com o outro. Então a gente trouxe essa frase aí para fechar tudo que a gente falou aqui hoje. E agradecer demais aí a presença da galera. Voltando no MC, que fala quem tem amigo tem tudo. Tô vendo vários amigos meus aí na galera. Obrigada, gente. E obrigada, Ruth, demais, por ter aceitado aí. Eu que agradeço a oportunidade, foi incrível. Acho que é importante, né, compartilhar, aprender, ouvir. Gostei demais. Obrigada a vocês. Nossa, eu agradeço 1000 vezes, né, vocês estarem aqui falando e realmente trazendo, né, esse ponto de crítica mesmo, para a gente ver as coisas de outra forma, nos responsabilizarmos também. Foi ótimo, gente, fantástico. Fiquei arrepiando várias vezes vocês falando aqui, achei tudo. Foi batendo assim, gente, como que a gente não vê isso tudo, né? Como que a gente realmente está em uma cegueira? E realmente está na hora de abrir o olho, galera. E a ideia, como a Maria falou, é hoje trazer uma sementinha, pelo menos, para começar a trazer esse olhar diferente, essa sensibilidade, essa crítica também, né? Não trazer tudo como natural. Não, não está normal, não é para ser assim. Né? E esse assunto não termina aqui. A gente continua, quem sabe traz de volta, porque é sempre importante trazer mais, né? E é isso. Muito obrigada, meninas. Eu vou pedir para o pessoal aí. Isso. Oi? A Falar isso. Final. A Maria convidada já está aqui não se contendo, eu posso do hábito. Eu não sei, eu fico doidinha, eu dou recado, eu palestro, ai meu Deus. Eu vou deixar. Fragmentada aqui. Não, mas, gente, eu deixei o link, né, da nossa avaliação que a gente pede para o pessoal preencher. Preencha, por favor, nos dê um feedback, porque a gente é muito importante, né? A gente quer melhorar, quer trazer coisas legais, e a gente só vai saber o que trazer que faz sentido se vocês preencherem. Então, preenche lá a lista de presença, coloquei o link várias vezes, né? Quem não viu ainda, fala aí que eu mando de novo. Né? Dê sua opinião, fale o que achou, né? Conta pra gente quem é você, de onde você veio, pra gente saber também, né? Quem está escutando a gente. E agora, né? Também que o pessoal colocou o Pedro seu, Maria. A gente já conhece o Pedro e Maria, não conheço pessoalmente, né? Mas a gente já sabe que é dela. Mas colocou uma frase legal aí, ó. Semana que vem tem que dar uma aula sobre privação de fé. Se você convida elas para falar, Pedro. Você domina esse assunto.
É muito legal mesmo. E realmente, vamos promover esses espaços aí, nos nossos locais, nas nossas comunidades, nos nossos grupos, né? Não ficar só aqui, né? E aí, né, que eu vou pedir aqui que a Maria, né, estava ansiosa, gente, vamos fazer uma selfie, que é um print? Vamos todo mundo aí, você descompartilhou aí, Maria? Deixa eu descompartilhar aqui. É que o meu trava, eu nunca sei descompartilhar. Foi. Sim. Quem puder, né, gente, quem tiver aí, né, à vontade, abre a câmera, mostra uma fotinha, dê um sorriso feliz aí pra gente, para mostrar que foi legal, pra gente fazer um print para registrar esse momento aqui nosso, né, de bate-papo, que foi super legal. Então, a gente quer saber quem está aí com a gente, a Larissa, super atuante, nossa terceira palestrante, né? Olá, Pedro, tudo bem? Andresa, que bom, gente, estou gostando desse ponto. Desiane também. Elas movimentaram, né, gente? A gente teve um problema, quem chegou depois, a gente teve um problema no link, né? Ninguém entrava, 2 minutos para começar. Ainda bem que vocês têm pessoas legais, trouxeram aqui, mas está gravado também, qualquer coisa. Em desespero, mas realmente quem tem amigo tem tudo, gente. Graças a Deus. Mais alguém? Se habilita aí a mostrar o rostinho rapidinho. Eu falo, gente, coloca uma foto nesse perfil, pelo menos para a gente ficar feliz, para a gente ver uma carinha, quem está falando com a gente, até se não quiser colocar a foto. Né? Mas só faça isso. Eu já faço isso, né? Então, fica a dica aí que a gente fica feliz. Vamos lá, gente, vou fazer um print aqui. Todo mundo muito feliz. Deixa eu tirar mais um. Tem mais alguém aí? Vou dar mais uma chance aí, ó. Sidney, meu computador não tem câmera. Tudo bem, mas obrigada por você estar aqui com a gente. Preenche lá a nossa lista de presentes. Mais um? Muito obrigada. Vou colocar até uma foto aqui para a gente no chat. Deixa eu ver a última. Para compartilhar aqui com vocês. E mês que vem tem mais. Fiquem atentos aí, sim, procure a gente para lembrar a diversidade de hábito. Vai ter outro tema importante também, né, Maria? Que a gente está aí procurando pessoas legais para estar falando. Então, todo mês a gente quer trazer um tema diferente, né? Então, a gente está sempre aí, sempre aberto ao público, para qualquer pessoa vir participar, podem convidar, a gente quer promover espaços para conversa, então não tem que ficar fechadinho só aqui, é para todo mundo, tá bom? Muito obrigada, meninas. Obrigada. Muito obrigada. Mandei a fotinha, pelo menos uma aí para vocês verem. E até a próxima, com muito carinho. Beijão para vocês, gente. Preencha a lista de presentes. Boa noite, gente. Boa Até a noite. próxima. Tchauzinho, gente.